Como extrair a melhor maciez da picanha? Qual o corte da picanha perfeito para a grelha? Pense em uma cruz e nunca mais você vai errar o corte da picanha para assar na grelha. O corte da picanha sempre deve ser em formato de 90 graus em relação ao sentido linear das fibras da picanha. Talvez este seja o corte mais clássico de se fatiar a picanha. Neste caso, devemos observar as fibras. Ao se identificar o alinhamento retilíneo das fibras, devemos cortá-las em formato de maneira perpendicular às estruturas das fibras. A picanha já é um corte macio, mas para se extrair o maior maciez deste corte, sempre lembre-se desta dica, não tem erro. Desta forma, de maneira simples, dizemos que as fibras estão soltas. E aí, você sabia? Então agora eu vou mostrar para vocês como você consegue identificar o alinhamento das fibras da picanha. Eu vou colocar esse palito que vocês vão conseguir perceber o alinhamento das fibras. Vocês conseguem verificar aqui a direção das linhas da fibra no sentido das veias de gordura? Então para se extrair o melhor índice de maciez da picanha, você analisa esse tipo de alinhamento. E uma outra coisa extremamente importante: nós não podemos permitir nenhum tipo de aponevrose localizado na porção da carne da picanha, como vocês estão podendo visualizar. Vou tirar os dois palitos e vamos fazer de forma adequada a limpeza, que nós também podemos chamar de toalete. Lembrando de tomar cuidado para não adentrar muito na carne, para você não perder pedaços da picanha. Então aqui estou retirando a estrutura próximo das veias, como vocês podem visualizar aí através das imagens. Estou tirando porque isso aqui são pequenos nervos. Esse tipo de estrutura não pode estar contido na picanha. Isso aqui a gente não consegue comer. Isso aqui é colágeno. Isso aqui, quando entra em contato com o calor, ele vira uma estrutura gelatinosa. Olha só, é uma estrutura gelatinosa que ela fica realmente muito dura. Isso aqui a gente não consegue comer, endurece a carne significativamente. Se você deixar uma estrutura dessa pequena, olha só, essa pequena estrutura de colágeno através da picanha, isso aqui tudo deve ser removido para você extrair o máximo índice de maciez desse corte. Ok? Então, após retirarmos essas aponevroses, o que a gente deve identificar? Então, vamos identificar o alinhamento. Como eu disse agora para vocês, se a direção das fibras está nesse sentido, o que nós devemos fazer para extrair o máximo índice de maciez da carne? Nós vamos fazer um corte 90 graus. Então, se ela está nessa direção, eu tiro essa pequena estrutura, ok? Cortei. E a partir daqui eu dou continuidade ao corte. Se você preferir um bife mal passado, você corta estruturas mais grossas, de gramatura maior. Se você preferir bifes mal passados, dê preferência a bifes mais finos. Então eu vou no meio do caminho. Nem bifes mal passados, nem tão bifes com carne praticamente crua. 50% dos brasileiros preferem a carne ao ponto. Levando em consideração o alinhamento das carnes, eu vou fazer o primeiro corte da picanha. Lembre-se que este corte é um corte para grelha. Olha só, então aqui estão as aponevroses, tirei essa estrutura e dessa forma eu vou dando continuidade ao corte da picanha. E dessa forma eu vou até o final. Nós dizemos que as fibras estão soltas. Por quê? Eu vou fazer uma pequena incisão com meu dedo na picanha para que você possa observar como a fibra da picanha ela fica mais solta. Se eu começar a puxar de maneira manual, eu começo a rasgar a carne sem fazer nenhum tipo de força extra, como vocês podem observar. Então, dessa maneira, as fibras da picanha estão soltas. Se eu cortar ela a favor da fibra, a fibra vai prender a estrutura da carne, proporcionando assim um maior índice de rigidez. Então, esta forma é a melhor maneira de
deixarmos a picanha mais macia, lembrando sempre 90 graus em relação à fibra, né? E perpendicular. Dessa forma você vai conseguir extrair o maior índice de maciez desta carne.